Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui de tópicos de leitura e teoria literária. Muito bom aí retornar com vocês às nossas aulas. Eu estava com uma saudade enorme, embora o contato virtual não seja o mesmo, já é alguma coisa. Muito bom nós termos uma rotina de estudos novamente. É muito difícil para nós que trabalhamos com o intelecto a gente parar assim com as aulas todo esse tempo. Imagino que para vocês também não esteja sendo fácil, para ninguém, né? Então esse retorno, embora com ensino remoto, mesmo assim já é alguma coisa. Espero que vocês estejam suficientemente motivados para isso. Da minha parte, vou tentar sempre criar essa motivação, essa inspiração em vocês. Selecionei as obras assim de que mais gosto de trabalhar para esse ano, né, para esses módulos, melhor dizendo, e hoje esse vídeo é um vídeo introdutório de retorno para explicar o plano de trabalho que já está lá no Classroom, que é a nossa sala de aula agora, e também fazer na metade final desse vídeo aqui uma breve revisão daquilo que havíamos visto lá no início do ano ainda no presencial. Tudo bem? Então preparei uma apresentação para vocês, vou diminuir aqui o tamanho da minha imagem, fiquei para o cantinho aqui. E vamos iniciar, deixa eu ver, minha imagem não está aparecendo ainda. Vai voltar daqui a pouquinho. Aí, voltou. Eu vou apresentar aqui, talvez a minha imagem suma, mas não tem problema não. Deixa eu ver. Ok, sumiu, mas não tem problema. Então, eu preparei aqui, pessoal, esses slides aqui pelo Prezi, não sei se vocês conhecem esse site, para explicar, então, esse primeiro módulo, né, de 17 horas, embora esteja por escrito. Esse vídeo também pode elucidar um pouquinho mais, né? Então, vamos diretamente para o plano de trabalho. Recortei aqui, pessoal, um pedaço daquele documento, né, que está lá no Classroom. Eu vou ler aqui para vocês as informações mais importantes, né? O período de execução, então, se inicia no dia 20, né, na semana que vem, e vai exatamente um mês até o dia 20 de agosto. Né? O que nós veremos neste primeiro módulo? Teoria do teatro. Então, eu separei cada um dos 4 módulos, né, que fecharão as 68 horas obrigatórias para a nossa disciplina, em 4 aspectos diferentes da disciplina que eu vinha desenvolvendo aí no presencial, né? Então, para este primeiro módulo, nós faremos leitura do teatro. Eu selecionei uma obra para que nós nos aprofundemos, embora se houver tempo, a depender, né, da dinâmica, como é uma novidade para todos nós, pode ser que vá muito rápido, e para isso, então, se for esse o caso, eu acabei selecionando uma outra obra como o plano B, embora eu ache que nós passaremos mais tempo mesmo com o Édipo Rei, e se for o caso, daí a gente faz uma alteração neste planejamento inicial. Dessa forma, as aulas terão a seguinte dinâmica: a leitura dos textos, né, da parte de vocês. É fundamental que vocês sigam o andamento da disciplina, fazendo as leituras sempre com antecedência às aulas gravadas, especialmente, né, para que vocês tenham um aproveitamento melhor. E a grande preocupação nossa nesse momento é a qualidade do ensino, vai depender neste aspecto muito da parte de vocês, né? As aulas gravadas e postadas no YouTube, lá naquele documento, né, que eu passarei daqui a pouco por esta parte, há o link somente do meu canal, né, porque os vídeos eu vou fazendo a partir da demanda de vocês e postando toda semana conforme aquele cronograma que nós veremos daqui a pouco. E também, então, as aulas ao vivo, que ocorrerão todas as sextas-feiras, que era o nosso dia normal lá, né, nas aulas presenciais, ok? Com autorização do colegiado, nós faremos os encontros juntamente NC e NB. Então, não haverá grandes problemas. Eu faço esses encontros com os meus alunos do ensino médio pelo Google Meet. A gente chega, às vezes, a 100 alunos ali e funciona relativamente bem, desde que haja organização, né? Abrir o microfone somente com autorização e tal, enfim. A gente vai fazendo essas regras de etiqueta, digamos assim, conforme a nossa necessidade. As aulas ao vivo ocorrerão pelo Google Meet e ficarão gravadas aos que não puderem assistir de modo síncrono, né? Então, sempre pelo Classroom, eu colocarei, após a aula gravada, normalmente
1 hora no máximo, a aula já está disponível no Google Drive. Então, na sequência, eu já disponibilizarei para vocês lá, né? Eu já coloquei os seguintes materiais lá no Classroom. Os capítulos que nós vimos já no início do ano, né, naquelas poucas aulas que nós tivemos. Um capítulo breve sobre a teoria do teatro, do Yves Reuter, e a peça Rei Édipo, né, na tradução que eu coloquei, que é Édipo Rei, né, do Sófocles, esse grande tragediógrafo da antiguidade. Daí, como eu disse no início, a depender do rendimento das aulas, né, se sobrar aula, nós veremos lá o Santo e a Porca do Ariano Suassuna, que seria muito interessante, uma vez que pegaria o teatro cômico, né, e, enfim, é uma peça de que gosto muito também, particularmente, e adoraria trabalhar com ela de novo. Os instrumentos de avaliação, bem importante isso aqui, pessoal, notem bem. O que eu fiz? 17 horas corresponde a 1/4 da carga horária total. Né? Sendo assim, eu selecionei para essas 17 horas iniciais 1/4 da nota total também, ou seja, 50 pontos relativos ao primeiro semestre. Sendo assim, as próximas 17 horas também terão mais 1/4 da nota, no caso, para o semestre, 50% da nota, né? Totalizando a nota semestral. Se eu fizesse diferente, isso acarretaria algum problema futuro. Por exemplo, as próximas 17 horas teriam um peso avaliativo superior a essas 17 horas iniciais, o que pode ser sempre um problema. Embora, pessoal, este tópico aqui esteja ainda aberto à discussão no caso da nossa parte, né? Esse documento aqui já passou pelo colegiado e foi aprovado. Mas vocês, alunos, né, e alunas, estão tendo ciência neste momento. Então, há, evidentemente, uma flexibilidade aqui de negociação, se for de interesse das turmas, ok? Deixando isso bem claro aqui. Como que serão essas avaliações? Formulários com questões objetivas. Então, o Google tem uma extensão que se chama Google Form, né, os formulários lá, que são os mesmos que vocês preenchem, por exemplo, para eventos e tal. É possível programar esses formulários para que sejam avaliações que podem ser objetivas ou com respostas curtas, né? Justamente para facilitar o manejo, né, da parte de vocês. Eu farei isso com questões objetivas, 1 ponto cada um. Envio de atividade por arquivo Word, né? Então um textinho um pouco mais longo, né? Isso está bem já descrito no cronograma que veremos daqui a pouco. E um fórum de discussão que estará disponível durante 3 semanas, em que vocês dialogarão, então, entre si, né? Vocês, entre os colegas, e com a minha mediação, que também é uma forma de avaliar vocês. Esse fórum será avaliativo. Daí as regras eu explicarei no momento apropriado. Tudo bem? Consequentemente, o próximo módulo de 17 horas somará mais 50 pontos, já tinha falado isso. Cronograma, rapidinho aqui. Isso aqui está no documento, não vou detalhar todos os tópicos aqui, só esclarecendo, né? Nessa planilha aqui, o que está em vermelho são as aulas do YouTube, que eu disponibilizarei semana a semana, conforme a demanda, né? Os conteúdos estão aqui explicadinhos, e em branco, isso já é estabelecido, né? As aulas ao vivo ocorrerão no dia e no horário aproximado das aulas que nós tínhamos no presencial, né, no comecinho do ano lá. Os assuntos já estão aqui, embora, como eu disse, se houver, por exemplo, já no primeiro dia aqui, nós conseguirmos vencer os 2 primeiros atos, comentando aqui com qualidade, aqui, já finalizaria, por exemplo, aqui no dia 7. Daí nós poderíamos replanejar isso aqui, inserindo uma outra peça. Mas daí a gente vai vendo isso aula a aula, ok? Deixa eu ver. Continuação, né, do cronograma e daí as atividades. Aqui finalizaremos, então, o último encontro ao vivo será no dia 14, uma vez que nós só vamos até o dia 20. Daí, na sexta-feira seguinte, já extrapolaria esta data. O último conteúdo enviado por mim será essa aula gravada, em que eu farei um arrazoado, então, geral da disciplina, conforme as nossas discussões, né? As atividades avaliativas são estas aqui, né? Sendo que essas 3 primeiras, como eu disse, são formulários de questões objetivas ou de respostas curtas. Então, são muito mais atividades de fixação, pessoal.
Eu trabalho já há alguns anos no ensino médio com os formulários do Google e funciona muito bem como atividade de fixação, ok? Então são questões curtas, ou pelo menos objetivas, né? E que ajudam muito a fixação do conteúdo. Essa é a minha iniciativa aqui, ok? E na última semana, uma atividade dissertativa com o mesmo valor, né, com uma extensão que eu vou delimitar lá no momento apropriado, e aqui o fórum avaliativo também, que ocorrerá a partir da segunda semana. Ok? É isso então. Vamos lá para essa breve revisão. O que foi visto? Né? Vocês lembrarem bem, nós estamos analisando, pessoal, estamos desenvolvendo essa disciplina a partir do material do professor Bira, né, que ministrou essa disciplina aqui durante alguns anos e produziu um material muito bom, que ele pretende publicar, inclusive, aí na sequência, e que ele cedeu, né, gentilmente para que eu pudesse dar continuidade ao trabalho que ele já vinha fazendo, né? Lá no primeiro capítulo, e eu sugiro que vocês releiam, né, ou pelo menos olhem as anotações e aquilo que vocês apontaram como importante, já seria interessante. Nós vimos lá os primórdios da literatura e da crítica literária, né, sendo que muitos textos religiosos, né, das várias culturas foram apontados já como um primórdio, como um dos ramos desses primórdios aqui, uma vez que há muitas narrativas e muitas matrizes caracteriológicas, ou mesmo que servirão, né, para a literatura posterior, ok? Platão e Aristóteles, que aqui estão representados pelo detalhe desta pintura do Rafael Sanzio, que se chama Escola de Atenas, né, em que você tem Platão aqui, o mais ancião, né, apontando para cima, para o mundo das ideias, e Aristóteles segurando a sua ética a Nicômaco, aqui, com a mão espalmada, aqui apontando para o mundo das coisas aqui, né, o mundo sensível, para Aristóteles aqui, o mundo da empíria, digamos assim. Eu gosto muito desse quadro, também sou professor de filosofia, curto bastante essa representação. Há outros filósofos nesta pintura, aqui só é um detalhe. Relembrando, né, Platão é aquele que expulsa os poetas da cidade, porque ele entende que, por um lado, os poemas, especialmente os poemas homéricos, por exemplo, eles alimentam muito a alma irascível, né, as emoções das pessoas, o que faz com que elas pensem menos. Né? Por outro lado, o poeta é aquele também que imita aquilo que já é falso. Esse mundo aqui é o mundo de dentro da caverna, né? E os poetas são aqueles que imitam este mundo aqui. Por outro lado, Aristóteles redime, né, a literatura, a poesia, né, no seu livro A Poética, percebendo lá algum elemento pedagógico que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Homero foi muito importante nestes primórdios aqui, as epopeias homéricas, né, que serviam como instrução para os gregos, e aqui eu separei uma imagem representativa de cada uma das epopeias, né, nesta primeira imagem aqui, a cena famosa de Aquiles arrastando o cadáver de Heitor diante do seu povo. Estão aqui o seu pai, o Príamo, está a sua esposa, Andrômaca, com criança pequena ainda. Né? É uma cena trágica, horrorosa, mas extremamente impactante desta epopeia e que terá desdobramentos futuros também dentro da própria epopeia, que eu considero o ponto alto, que é quando o Príamo se ajoelha diante do Aquiles, o assassino do seu filho amado, e pede o cadáver para que ele possa fazer os ritos fúnebres, o que era muito importante na cultura grega, conforme eu comentei na aula presencial. Por outro lado, temos aqui na Odisseia a cena fantástica do morticínio dos pretendentes, né? Em que Aquiles, com Ulisses, né, ou Odisseu, retorna e Aquiles se mostra, né? Ele estava até então travestido, ali disfarçado de mendigo, e aqui ele se mostra a partir do desafio do arco, ele e o seu filho, Telêmaco, né, muito jovem aqui, 18 para 19 anos, e os dois, com a ajuda dos deuses, liquidam os pretendentes lá de Ítaca, né, no caso, os pretendentes
a Penélope, né, que estava até então supostamente viúva. Ok? Poética de Aristóteles. Vimos alguns conceitos, nomeadamente, né, algumas noções aqui, a noção de mimese, de verossimilhança e de catarse. A mimese, vamos lembrar lá, né, é diferente a mimese aristotélica da mimese platônica, uma vez que Aristóteles compreende aqui algo como representação do real, né, ou um efeito de realidade. É muito mais isso do que qualquer outra coisa. A verossimilhança, que se desdobra em verossimilhança interna ou externa, conforme vimos em sala de aula, só recorrer lá ao material do professor Bira. Eu não vou me alongar em cada um desses detalhes, pessoal, senão esse vídeo vai ficar muito longo. E catarse, que é o conceito, catarse, né, que é um conceito que nós veremos com mais detalhes analisando a tragédia Édipo Rei de Sófocles, né? Mas já adianto que é a purificação, né, das emoções, a purgação das emoções. Separei um trechinho aqui só para comentar por cima. O professor Bira, lá no material dele, ele faz baseado aqui, né, na estudiosa Lígia Militz da Costa, apresenta essa estruturação da poética de Aristóteles, em que nos interessa mais a teoria da tragédia, que veremos com alguns detalhes, e a superioridade da tragédia sobre a epopeia. Por que isso é importante? Porque para Aristóteles, tanto tragédia quanto epopeia são gêneros que colocam personagens superiores em ação. Isso vai ser bem importante para nós compreendermos Édipo Rei, mas, por outro lado, mesmo assim, há uma superioridade da tragédia ainda sobre a epopeia. Então é o gênero que mais nos ensina alguma coisa, e nós vamos ver que tipo de ensinamento está presente em uma tragédia. Ok? Bem rapidinho mesmo, pessoal. Orientações gerais, pessoal. Qual é a minha orientação fundamental? Organização, pessoal. Só vai funcionar bem se vocês forem organizados e organizadas aí nas casas de vocês. Se vocês fizerem efetivamente as leituras, se vocês levarem em consideração um planejamento aí na dinâmica familiar, aí na casa de vocês, com o trabalho e tal, as atividades avaliativas, as leituras precisam ser feitas com antecedência com relação às aulas, os fichamentos que vocês produzirem, né, sejam muito organizados aí com relação a isso, né? De fato, façam fichamentos apontando página, trecho, trazendo as dúvidas para as aulas ao vivo. Isso é muito importante, pessoal. A ampliação das discussões, pesquisem também, né? A gente vai estar falando lá sobre o Édipo Rei, pesquisem opiniões de outros críticos, de outros autores, outros professores, para que se amplie a discussão. Notem bem, pessoal, esse período de confinamento tem sido positivo nesse aspecto. Eu tenho percebido que os meus alunos, né, com os quais tenho trabalhado até então, eles têm crescido muito nessa dimensão de autonomia. Né? Vejam que há pontos positivos em tudo isso. Né? Não que eu seja um otimista barato, né? Não vamos simplificar aquilo que está sendo dificultoso, mas há esse ponto positivo de um desenvolvimento mais rápido e pleno de uma autonomia. A ânimo e persistência é fundamental, é claro, e aqui não é discurso autoajuda não, pessoal, é absolutamente realista isso aqui, ok? E da minha parte, né, um auxílio constante para que vocês continuem animados para tudo isso, ok? De verdade mesmo. Quais serão os próximos módulos? Nós teremos então outros 3 módulos. O próximo, imediatamente, também de 17 horas, sobre o gênero conto, em que nós veremos, né, de que trata especificamente, como definir um conto, quais são os maiores contistas consagrados, né, no Ocidente. Leremos muitos contos e trabalharemos a cada aula assim, com contistas absolutamente maravilhosos que eu já separei. Na sequência, o gênero novela, em que leremos A Metamorfose, do Franz Kafka, né, que é uma obra que eu particularmente adoro, e muitos alunos já me reportaram o mesmo, e o módulo final sobre poesia, provavelmente já no ano que vem, provavelmente. Né? E aí nós teremos que ver quantas horas serão, por isso que eu não coloquei módulo de 17 horas, uma vez que será descontado deste módulo final a quantidade de carga horária que nós já preenchemos no início do ano, antes das paralisações e tal. Sendo assim, pessoal, esse foi o vídeo que eu preparei para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor. Justamente agora tentei aumentar a minha imagem. Aí, voltou.
né? Eu espero que tenha sido esclarecedor, espero que vocês estejam animados aí, como eu disse, né? Porque eu estou bastante. Selecionei, como eu disse, obras muito boas, e sempre vou dar aulas do meu jeitão aí. Espero que vocês gostem, espero que vocês permaneçam, né, no curso. É um curso fantástico, eu sempre digo isso. O curso de letras nos prepara de modo assim maravilhoso para aquilo que a gente chama de humanidade, né? É um curso fundamental nas humanas, né, na área das humanas, que tem sido tão atacada nos últimos anos, aí não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, defendamos o nosso curso, honrando, né, honrando tudo aquilo que está sendo proposto para nós, fazendo tudo com diligência e com carinho e com atenção. Ok? Forte abraço para vocês e até logo.